Meus queridos, bom dia, tudo bom? É, Devocional de hoje tem uma lição interessante e, em parte, busca não responder, mas uma temática interessante em relação ao que Paulo escreveu ali para Colossenses, em 3 Colossenses 23. E o que ele disse? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não a homens, tá? Tá falando pra gente que trabalha servindo outras pessoas. Ele fala, faça-se como você estivesse fazendo para o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por Cristo Jesus e a tua obra maravilhosa através dele. Pedimos sabedoria, graça nessa tua palavra para mim, para aqueles que ouvem e escutam e interagem. Eu oro pelo teu Santo Espírito sobre nós, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, é, não tem como nós cristãos vivermos de maneira medíocre, de maneira sem ter excelência nas coisas. Não tem paralelo, não tem justificativa, não tem não é razoável. Você vê um texto como esse, Paulo está falando para escravos, pessoas que são obrigadas a trabalhar, e algumas vezes para patrões cruéis, maldosos, injustos. Então, mesmo nessa situação, ela fala assim: olha, é o lugar que Deus te colocou. Trabalha como para o Senhor, como se você estivesse trabalhando para o Senhor, né? E imagina, Cristo aqui pede para você: poxa, você pode ir buscar um, um copo d'água para nós bebermos? Te dá essa missão, né, esse trabalho. Poxa, você vai pegar água, você vai escolher bem o vaso, o cântaro, a garrafa. Você vai ver onde tem uma água boa, né, potável, uma água decente. É, Você vai trazer alguma coisa para o Senhor. Você não vai numa poça de lama, né, tirar uma água, sabe, e trazer para o Senhor. É, Vamos fazer um almoço para Jesus. Jesus vai vir à sua casa. Você vai fazer um almoço. Será que você não vai varrer a casa? Você não vai lavar os pratos? Não vai, sabe, pensar uma receita especial? Fazer uma sobremesa, talvez? É, Então a gente deve fazer como para o Senhor. Tudo que fizermos. Obviamente a gente tem uma limitação de tempo. Mas o importante nessa história é importante mesmo. É o coração, o nosso coração. Fazer bem feito, fazer o que eu posso fazer de melhor. E estar sempre disposto a melhorar. Eu vou ler umas histórias do Antigo Testamento e a gente vê isso e vê de maneira explícita, maneira a excelência, as boas obras, frutos do Espírito Santo. Eu vou ler duas passagens. Se você tiver paciência e ainda tiver comigo aí, Êxodos 35. Se você quiser ler ou acompanhar aqui a leitura, Êxodos 35, verso 30. Pausa, abra sua Bíblia e continua. Ou segue comigo. Então vamos lá. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bazalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus. Ou seja, encheu do Espírito Santo, o Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Ele ia
estavam para trabalhar e construir o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira de todo tipo de obra artesanal. Quer dizer, excelência, destreza, habilidade, capacidade artística. Imagina o trabalho que esses homens fizeram. Quando você via no templo de Deus, você via aqueles objetos bem feitos e falava: uau, isso aqui é sobrenatural. Não é normal que se veja isso, né? E de alguma forma glorificava a Deus. Deus, na fabricação das peças do tabernáculo, deu o quê? Capacidade, habilidade, destreza, obviamente para ficar bem feito. Outra passagem interessante é a passagem de 2 Crônicas 9. Nessa passagem, a rainha do Egito, né, rainha de Sabá, não sei se era do Egito, né, mas é a rainha de Sabá. Diz assim o texto, 2 Crônicas 9. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com muitas perguntas difíceis. Sabedoria de Salomão, né? Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Então, era uma rainha poderosa. Imagina a caravana dela. Enorme, com camelos, especiarias, ouro, prata, pedras preciosas. Nem diz prata, né? Ouro e pedras preciosas. Então, poxa, o que Salomão poderia impressionar uma pessoa dessa, né? Talvez se fosse a pergunta da prova ali, do teste, né? Do que ia acontecer quando esse encontro acontecesse. E foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Então, primeiro ponto, a sabedoria de Salomão respondeu aí todas as perguntas que ela tinha em mente. E sem dificuldade. Vendo a sabedoria de Salomão, aí olha que interessante, bem como o palácio que ele havia construído. Então ela olhou para o palácio que ele havia construído. Ou seja, olhou para a construção, para a edificação. Se fosse mal feito ou qualquer coisa, não ia trazer glória nenhuma para Deus. Ela não ia se admirar de nada desse crente ou desse... Não ia ver nada de diferente do que ela via lá por fora e não gostava. Aí verso 4. O que era servido em sua mesa, ou seja, a comida, como era servido, que tipo de comida, como é que era assado, cozido ou feito. O lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados. E os holocaustos que se faziam no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Tá? Então diz aqui que ela ficou impressionada, além da sabedoria dele, que ele respondeu todas as perguntas, com o que ela viu de organização, de excelência, de virtuosismo. E aí eu posso terminar com a última frase. É lindo. Vou ler até o verso 8. Disse ela então ao rei: olha a incrédula, né, rainha de Sabá. Tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam. Que interessante. Até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Olha que legal. Bendito seja, agora vem o mais importante, bendito seja o Senhor, o teu Deus,
que se agradou de ti e te colocou no trono para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Olha que coisa incrível, né? A rainha, provavelmente de um incrédulo, né? Uma região, me fala algo assim depois de ver a excelência de Salomão. Então, gente, tudo que fizer, faça para o Senhor. Mesma coisa você. Hoje, você somos crentes. Nos chamamos pelo nome do Senhor. E as pessoas olham e veem através das nossas obras o Senhor. Vem através das nossas obras. Tá bom? Deus te abençoe por hoje. Até a próxima. Grande abraço e obrigado.